Caríssimos amigos, irmãos e irmãs, muito bom dia, muita alegria por estar aqui novamente, muita alegria por mais um dia. Toda manhã quando eu acordo eu me lembro de uma coisa: Deus me deu um convite para mais um novo dia e eu quero fazer desse dia o melhor. Estamos aqui mais uma vez para algumas reflexões, alguns comentários. E a pergunta primeira é a seguinte: você tem coragem de ficar debaixo da luz, mesmo que a sua verdade seja por isso descoberta? É uma pergunta meio espinhosa, meio difícil de responder, mas a reflexão do Evangelho de hoje vai tornar a resposta muito fácil. Hoje é dia 14 de abril de 2021 e antes de falarmos dos santos do dia, eu queria falar a respeito de igrejas. Essa igreja que você está vendo é o Templo Expiatório da Sagrada Família, uma obra que fica na Catalunha, na Espanha, na cidade de Barcelona, cuja construção foi iniciada em 1882 e até hoje não está terminada. Um ano após o seu início, o célebre artista espanhol chamado Antônio Gaudí assumiu a obra, alterou os projetos e imaginou alguma coisa sem precedentes. É um templo expiatório porque a sua construção é financiada totalmente com donativos. Os ingressos das pessoas que lá visitam e também várias entidades e pessoas doam para que ela seja terminada. Às vezes tratam essa obra como se fosse uma obra inacabada, que jamais será terminada. Mas há relatos que dizem que em 2026 ela será inaugurada oficialmente, já que esse ano será o centenário da morte de Antônio Gaudí. É uma obra realmente grandiosa, sem precedentes, que ao final de sua construção vai ter 18 torres, sendo que a mais alta delas, que homenageia Jesus Cristo, terá 170 metros de altura. Outros números também são impressionantes. Conta-se que no lugar para o coral será possível abrigar 1.500 cantores, 5 órgãos, enfim, uma coisa realmente sem precedentes, como eu disse. Ela é de uma beleza realmente muito grande, uma coisa muito especial. Os seus vitrais, quando atravessados pela luz do sol em determinados horários, trazem esse espetáculo realmente que é muito bonito. Mas ao lado dessa maravilha, existem também no mundo muitas outras igrejas maravilhosas, algumas que levaram séculos para serem construídas, entre interrupções e retomadas. E eu quero chamar a atenção aqui, não só para essa igreja e outras tantas maravilhosas, mas para qualquer igreja que nós conheçamos. Cada uma delas tem uma história. A igreja da minha cidade, a Matriz, Nossa Senhora Aparecida em Promissão, para mim é de uma beleza extraordinária. A sua também deverá ser, com certeza. Eu sempre que passo por uma cidade qualquer, se tem um tempo, eu gosto de passar para conhecer a igreja. Acho que é um costume de muitas pessoas, não só eu. Há poucos dias eu conheci a Catedral de Santo Antônio, em Lins, uma obra maravilhosa também. E alguns meses, vindo de Rio Preto, eu entrei no José Bonifácio apenas para conhecer a Igreja Matriz, também muito bonita. E o que há por trás disso? Quando chegamos em qualquer uma dessas igrejas, nós não podemos deixar de nos lembrar do trabalho que esteve ali, de pessoas que doaram material, doaram seu trabalho, alguns trabalharam até gratuitamente. São coisas dos antepassados e é um lugar que nós vamos para refletir, para a Santa Missa, para a Sagrada Eucaristia, enfim, para todos aqueles momentos que passamos a sós com Deus. Por isso, meu amigo, meu irmão e minha irmã, quando você estiver na sua igreja, lembre-se disso, a história que tem por trás dela, as dificuldades para ser construída e a beleza e o carinho daqueles que se dedicaram tanto para seu engrandecimento e para que ela ficasse realmente tão especial. Pense nisso. Antes de prosseguir, queria te fazer um convite. Logo abaixo desse vídeo existe um campo chamado inscrever-se.
Eu peço a você, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para que você seja notificado de novos vídeos. Temos vídeos todos os dias. Ajude-nos a divulgar esse trabalho de evangelização e desse estudo que nós estamos fazendo. Eu agradeço antecipadamente. Vamos agora falar das personalidades do cristianismo que hoje homenageamos, e hoje são 3. O Edito de Milão foi promulgado em 313 pelos imperadores Constantino e Licínio. Ele dava uma certa liberdade e deixava de perseguir tanto outras religiões, em especial a cristã. Mas a nossa história começa muito antes disso, numa época em que a perseguição era realmente enorme. Era o ano de 177, quando Valeriano nasceu, um nobre romano. Com o tempo, ele conheceu Cecília, de uma família pagã, e propôs-lhe casamento. Ela era secretamente cristã, já havia feito o juramento de lealdade e castidade a Cristo. Quando ele pediu-lhe a mão, ela informou a ele dessa circunstância, mas ele, que era uma pessoa cheia de graça, ele aceitou. Tiveram então aquilo que se chama um casamento virginal. No momento em que ele aceitou, conta-se que um anjo apareceu e deu a ele um buquê de lírios e um de rosas. O de lírios para ele e o de rosas para que ele oferecesse a Cecília. E eles se casaram. Depois de um ano, ele foi batizado pelo Papa Urbano I e ele tratou também de logo converter seu irmão Tibúrcio. Juntos eles saíam em Roma, em especial durante as noites, para socorrer os cristãos que se escondiam, levando alimentos e outras coisas necessárias, e também tratavam de sepultar os mártires, aquelas pessoas que haviam sido martirizadas naquele dia. Numa dessas incursões, eles foram apanhados e condenados à morte. Cecília pôde apenas visitá-los na prisão, levando apenas o consolo, já que nada mais podia ser feito. Máximo era o carcereiro encarregado deles e os levou a um templo pagão para que eles oferecessem aos deuses. Eles se recusaram e foram ali mesmo mortos. Nesse momento o céu se abriu e anjos desceram para buscar as almas daqueles que haviam acabado de serem mortos. E Máximo converteu-se imediatamente. Por conta disso, ele foi, dias depois, também condenado e martirizado. Naquela época, meus amigos, ajudar cristãos era uma coisa realmente pecaminosa, condenável. Sepultar cristãos que haviam morrido por questões religiosas, então, era punido com a morte. Mesmo assim, Cecília conseguiu se encarregar de sepultar os 3 numa catacumba na Via Ápia, em Roma. Os restos dos 3 foram depois transladados para a Basílica de Santa Cecília, que está no bairro de Trastevere, em Roma. Temos aqui mais um exemplo daqueles que não negaram a sua fé e levaram até o fim o seu amor a Cristo. São Valeriano, São Tibúrcio e São Máximo, roguem por nós. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, nós precisamos refletir com muita seriedade essas palavras de João, que diz assim: a luz veio ao mundo,
Mas os homens preferiram as trevas. Aqui ele está falando de Jesus, que é a luz, e das trevas, que é o pecado. E temos aqui que Deus doou, Ele deu o seu Filho ao mundo para que nos salvasse. Uma situação inversa seria meio impossível, meio difícil de acreditar, não é? Um pai ou uma mãe dá um filho em sacrifício por alguma causa. Começamos então a ver aí a bondade, a magnanimidade de nosso Deus. Doar o seu próprio Filho para salvar a humanidade. E Ele não veio para nos ameaçar, para nos apontar, para nos condenar. Ele veio trazer a salvação e o caminho da verdade e da luz. E a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. Cada vez vemos mais maldades, mais atrocidades cometidas contra o ser humano, seja em forma de desamparo, de violência, de injustiça, de fome, de miséria. São essas pessoas que praticam essas atitudes que estão nas trevas do pecado e elas não querem se aproximar da luz. A luz vai denunciar os seus erros e vai apontar os seus pecados. Aqueles que vivem a graça e seguem a palavra de Deus praticando o bem não se incomodam com a luminosidade da verdade, já que as suas atitudes demonstradas serão apenas aquelas que estão de acordo com o que foi pedido, de acordo com o que foi ensinado. É claro que também, se formos praticar os ensinamentos de Deus, haverão aqueles que por maldade, por pecado, vão nos criticar. Mas não é importante isso. O que vale é seguir em frente, fazendo aquilo que nos foi proposto, nos foi pedido e que é realmente o correto. Isso é ser cristão. Mas o importante é ressaltar aqui que ser cristão não é apenas ir à igreja, assistir à Santa Missa, tomar a Eucaristia, rezar o terço. Ser cristão é muito mais do que isso. Isso é apenas um complemento. É preciso que se pratique os pilares básicos, que é o amor ao próximo, a fé, a caridade, também a busca da justiça e outras atitudes previstas nos mandamentos. E a nossa fé, a fé incondicional de que Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado e para nos trazer a verdade, essa mesma fé é que vai ser a medida pela qual seremos julgados no julgamento final. Então, como eu disse, após essas poucas palavras, fica bem mais fácil responder a questão proposta no início. Se estivermos na prática dos princípios cristãos, os verdadeiros princípios cristãos, não temos que temer a luz e estaremos muito afastados, bem longe das trevas do pecado. Vamos, meus irmãos e irmãs, refletir sobre isso, já que todo evangelho que a gente vê nos traz sempre um convite, uma reflexão sobre nós mesmos e naquilo que nós podemos e precisamos evoluir. Foi um prazer enorme estar aqui. Desejo a você um ótimo dia, uma boa semana. Espero em Deus que possamos estar e estaremos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Fique bem, fique a salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com o meu abraço e Deus te abençoe.